Pare de chorar. Sua mulher patética. As palavras duras ecoam pelo corredor de mármore, enquanto Oliver, de 8 anos, se encosta na parede fria, seus pequenos dedos agarrando-se ao corrimão de madeira. Através da fresta na porta de mogno, ele observa algo que faz seu estômago revirar. Mirella está no centro do escritório opulento, seus cabelos escuros despenteados, uma mão pressionada contra a bochecha esquerda, onde uma marca vermelha já está se formando. Seu carrinho de limpeza está abandonado perto da entrada, com frascos de polidor caro espalhados pelo tapete persa. O cheiro do limpador de limão se mistura com o odor sufocante do medo. Desculpe, senhor, eu não queria. A voz de Mirella treme como folhas de outono ao vento. Não queria o quê? Quebrar meu vaso de $20.000 ou me envergonhar na frente dos meus parceiros de negócios. A voz do homem fica mais fria a cada palavra. Você tem ideia do valor dessa peça? Oliver conhece bem essa voz. Ela pertence a alguém que deveria proteger, não prejudicar. Alguém que lê histórias para ele antes de dormir e compra brinquedos caros. Mas neste momento, essa voz familiar soa como vidro quebrado. Mirella recua quando o homem se aproxima. Por favor, Sr. Victor, tenho filhos para alimentar. Preciso deste emprego. Então talvez você devesse aprender a ser mais cuidadosa. A sombra de Victor paira sobre a mulher trêmula. Limpe essa bagunça, cada pedacinho. E se isso vier a público, a ameaça paira no ar como fumaça. A jovem mente de Oliver se esforça para processar o que seus olhos estão testemunhando. Este não é o pai que lhe ensinou a andar de bicicleta no verão passado. Este é alguém completamente diferente. Alguém assustador. Mirella cai de joelhos, com as mãos tremendo enquanto começa a recolher os fragmentos de porcelana. Pequenas gotas de sangue aparecem onde as bordas afiadas cortam suas palmas. Mas ela não para. Ela não ousa. Oliver quer correr, se esconder em seu quarto e fingir que nada disso está acontecendo. Mas algo o mantém paralisado no lugar. Algo dentro dele lhe diz que este momento é importante. Este momento muda tudo. 3 horas depois, Oliver está sentado à mesa de jantar, comendo mecanicamente sua sopa, enquanto Mirella serve a refeição da noite. Seu olho esquerdo agora está inchado e fechado, com hematomas roxos escuros contra sua pele morena. Ela se move com cuidado, cada passo deliberado e doloroso. Mais vinho, querido? Mirella pergunta a Victor, sua voz pouco acima de um sussurro. Tenha cuidado desta vez. Victor responde sem tirar os olhos do jornal. Não podemos nos dar ao luxo de mais acidentes. Oliver observa o rosto do pai. O mesmo rosto que sorria para ele durante o café da manhã, agora não mostra nenhum traço de culpa ou preocupação. É como se a violência de antes nunca tivesse acontecido. Como se os ferimentos de Mirella tivessem aparecido por magia. Mas Oliver sabe a verdade. Oliver viu tudo. Helena, a governanta-chefe, percebe imediatamente o estado de Mirella. Seu rosto marcado pelo tempo endurece enquanto ela leva a jovem para a cozinha. O que aconteceu com seu rosto? Helena pergunta em tom abafado. Eu caí da escada em casa. Meu marido deixou suas ferramentas espalhadas novamente. A mentira de Mirella sai suave e ensaiada, como se ela já tivesse contado muitas vezes antes. Os olhos de Helena se estreitam. É a 3ª queda este mês. Eu sou desastrada. Você sabe como é. Mas Helena não acredita. Nem Oliver, que finge brincar com seus soldadinhos de brinquedo, enquanto ouve da porta. Os adultos sempre acham que as crianças não entendem, mas Oliver entende mais do que eles imaginam. Muito mais. Naquela noite, Oliver deita na cama olhando para o teto. A casa parece diferente agora, como se as próprias paredes guardassem segredos. Pela janela, ele pode ver os aposentos dos empregados onde Mirella dorme. Uma única luz fraca brilha em sua pequena janela. O sono não vem facilmente. Toda vez que Oliver fecha os olhos, ele vê o rosto de Mirella. Um medo em seus olhos. O jeito como ela tremia quando Victor levantava a mão.
Algo está se formando dentro do peito do menino. Algo que parece uma tempestade ganhando força. Ele ainda não tem palavras para descrever, mas sabe que é importante. Ele sabe que precisa se lembrar de tudo que testemunhou. A manhã seguinte não traz alívio. Victor age como se nada tivesse acontecido, assobiando enquanto lê seus relatórios financeiros acompanhados de café e croissants. Ele brinca com o jardineiro sobre o tempo. Ele bagunça o cabelo de Oliver e pergunta sobre a escola. Mas Oliver percebe coisas que os outros não percebem. Ele vê como Mirella mantém distância de seu pai. Como ela se encolhe quando Victor entra em uma sala. Como ela cobre seus hematomas com maquiagem que não combina muito bem com seu tom de pele. Oliver, você está estranhamente quieto hoje. Observa Victor durante o almoço. Tudo bem na escola? Oliver levanta os olhos do sanduíche intocado. Por um momento, ele pensa em dizer a verdade. Mas algo nos olhos do pai o impede. Algo frio e ameaçador. Só estou cansado, pai. Bem, descanse um pouco. Temos aquele grande jantar amanhã à noite. Investidores importantes vindo do exterior. Tudo precisa estar perfeito. A voz de Victor tem um tom que faz Oliver sentir arrepios. O jantar. Oliver havia se esquecido disso. A casa está agitada com os preparativos há semanas. Flores caras, vinhos raros, taças de cristal que custam mais do que a maioria dos carros das pessoas. E Mirella estará trabalhando naquela noite, servindo o próprio homem que a machucou. Depois do almoço, Oliver observa da janela do quarto Mirella pendurando roupas no jardim. Seus movimentos são rígidos e dolorosos. Quando ela se estica para prender um lençol no varal, ela faz uma careta e pressiona a mão contra as costelas. É então que Oliver percebe outra coisa, algo que faz seu sangue gelar. O padrão dos ferimentos de Mirella não é aleatório. Os hematomas em seus braços correspondem ao formato dos dedos, marcas de agarramento. O corte em seu lábio está exatamente no local onde Oliver já viu essas marcas antes. Não em Mirella, mas em outras pessoas. Em documentários sobre investigações criminais que Helena assiste tarde da noite, quando pensa que ele está dormindo. Programas sobre violência doméstica e procedimentos policiais. Mas aqueles eram estranhos na televisão. Isso é real. Isso está acontecendo em sua própria casa, sob seu próprio teto, por seu próprio pai. A percepção o atinge como um golpe físico. Seu pai não é apenas malvado ou está tendo um dia ruim. Seu pai é perigoso e Mirella está presa. Naquela noite, Oliver senta-se na biblioteca fingindo ler enquanto Victor faz ligações sobre negócios que valem milhões de dólares. O contraste é chocante. Victor fala sobre margens de lucro e participação no mercado, enquanto uma mulher que ele maltratou lhe serve café com as mãos trêmulas. As projeções trimestrais parecem excelentes, diz Victor ao telefone. Sim, a nova fábrica no Distrito Industrial deve estar operacional dentro de 6 meses. Estamos falando de uma operação de 500 milhões de dólares aqui. 500 milhões de dólares. Mais dinheiro do que Oliver pode compreender. Mais dinheiro do que a maioria dos países possui. No entanto, Victor agrediu uma mulher por causa de um vaso quebrado no valor de 20 mil. A matemática não bate. A crueldade parece desproporcional ao crime, a menos que nunca tenha sido sobre o vaso. Com o passar dos dias, Oliver começa a notar padrões mais perturbadores. A violência de Victor não é aleatória ou provocada por acidentes genuínos. Ela acontece quando ele fica frustrado com negócios, quando os investidores o decepcionam, quando sua carteira de ações cai. Mirella se tornou sua válvula de escape, sua maneira de manter o controle quando o resto de seu império parece instável. E ninguém percebe isso, exceto Oliver. O menino começa a prestar mais atenção em tudo. Ele memoriza detalhes sobre os ferimentos de Mirella. Ele anota as horas e os locais onde a violência ocorre.
Ele observa as mudanças de humor e os padrões de comportamento de seu pai. Algo está crescendo na mente de Oliver. Um plano que ele ainda não compreende totalmente, mas que sente ser necessário. Os adultos em seu mundo falharam completamente com Mirella. Helena suspeita, mas não faz nada concreto. Os outros funcionários desviam o olhar. Seu pai continua seu reinado de terror. Se os adultos não ajudam, talvez uma criança tenha que ajudar. Mas Oliver tem apenas 8 anos. O que uma criança pode fazer contra um homem que vale bilhões? Um homem que controla tudo e todos em seu mundo. A resposta vem lentamente, peça por peça, como um quebra-cabeça revelando sua imagem oculta. Oliver pode ser pequeno, mas tem algo poderoso que os adultos muitas vezes subestimam. Ele tem olhos que veem tudo, uma memória que não esquece nada e um senso de justiça que não foi corrompido por concessões. Mais importante ainda, ele tem acesso a lugares e conversas que outros não podem alcançar. Os adultos ignoram as crianças, falam livremente ao redor delas. Presumem que elas não entendem situações complexas. Mas Oliver entende mais do que qualquer um imagina. E ele está começando a formular um plano que mudará tudo. Na noite anterior ao grande jantar, Oliver deita na cama ouvindo os sons dos preparativos lá embaixo. Os fornecedores arrumando as mesas. Os floristas posicionando arranjos exóticos. As equipes de segurança verificando os pontos de entrada. Amanhã à noite, a casa estará cheia dos parceiros de negócios mais importantes de Victor e de potenciais investidores. Pessoas que importam. Pessoas cujas opiniões podem construir ou destruir o império de Victor. Pela primeira vez em dias, Oliver sorri. Amanhã à noite será realmente perfeito, mas não da maneira que seu pai espera. Através da janela, Oliver pode ver a luz de Mirella ainda acesa. Ela provavelmente está se preparando para a noite mais importante de sua vida profissional, sem saber que seu tormento está prestes a acabar, sem saber que a justiça está chegando da fonte mais inesperada. Oliver fecha os olhos e começa a ensaiar o que dirá. Cada palavra deve ser perfeita. Cada detalhe deve ser preciso. Porque amanhã à noite, a verdade finalmente libertará os dois, ou destruirá os dois no processo. A manhã do jantar chega com uma tensão incomum no ar. Oliver acorda antes do amanhecer, suas pequenas mãos tremendo não de frio, mas de ansiedade. Hoje tudo muda. Hoje a cuidadosa preparação de semanas finalmente dá frutos. Mas primeiro, ele precisa concluir sua tarefa final. Oliver sai do quarto e caminha na ponta dos pés pelo corredor em direção ao escritório do pai. A casa dorme ao seu redor, sem saber que seu morador mais jovem se move pelas sombras com um propósito além de sua idade. Seus pés descalços não fazem barulho no chão de mármore, enquanto ele se aproxima da porta de mogno. Dentro do escritório, a enorme mesa de Victor domina a sala como um trono. Atrás dela, janelas do chão ao teto revelam os extensos terrenos da propriedade, onde Mirella logo começará suas tarefas matinais. O peito de Oliver se aperta ao se lembrar do incidente de ontem nesta mesma sala. Ele se aproxima da mesa com reverência, como se estivesse entrando em um espaço sagrado. Seus pequenos dedos traçam a superfície de couro onde repousam documentos importantes. Contratos no valor de milhões de dólares. Extratos bancários com números que a maioria das pessoas nem consegue pronunciar. Carteiras de ações que poderiam alimentar nações inteiras. Mas Oliver não está interessado na riqueza de seu pai. Ele está procurando algo muito mais valioso. Escondido sob uma pilha de relatórios trimestrais, Oliver encontra o que procura. A agenda pessoal de Victor, onde ele registra todas as reuniões, todos os jantares, todos os encontros privados que os outros não devem saber. Oliver abre a agenda encadernada em couro e começa a ler com uma concentração que surpreenderia qualquer adulto que presuma
que crianças da sua idade mal sabem ler livros com capítulos. Seus olhos jovens examinam as páginas de compromissos, observando padrões que escapam até mesmo aos colegas de trabalho de seu pai. Reunião com a Morrison Industries, 15 horas. Discussão privada sobre aquisição de fábrica. Teleconferência com investidores estrangeiros, 19 horas. Discutir projeções trimestrais. Avaliação de equipe, 21 horas. Abordar questões disciplinares recentes. A última entrada faz o estômago de Oliver se contrair. Avaliação da equipe e questões disciplinares são a linguagem codificada de Victor para algo muito mais sombrio. Oliver aprendeu a decifrar os eufemismos de seu pai por meio de observação cuidadosa e experiências dolorosas. Ele continua lendo, seu dedo se movendo pela página enquanto memoriza cada entrada. Oliver possui o que os adultos chamariam de memória eidética, embora ele ainda não conheça esse termo. Ele simplesmente sabe que uma vez que vê algo, nunca mais esquece. Nunca. Essa habilidade tem sido uma bênção e uma maldição. Significa que ele se lembra de todas as histórias que seu pai lhe lia antes de dormir, de todas as comemorações de aniversário, de todos os momentos de carinho. Mas também significa que ele se lembra de cada grito, cada tapa, cada gemido aterrorizado da mulher que limpa sua casa. A agenda revela um padrão preocupante que se estende por meses. As avaliações de equipe de Victor sempre coincidem com dias ruins nos negócios, quedas na bolsa de valores, negociações fracassadas, contratos cancelados. Como se o corpo de Mirella servisse como seu mecanismo pessoal de alívio do estresse. Oliver fotografa cada página com uma câmera cara que pegou emprestada da coleção de seu pai. O aparelho parece pesado em suas mãos pequenas, mas ele o manuseia com uma habilidade surpreendente. Outra habilidade que intrigaria os adultos que presumem que crianças de sua idade mal entendem como os smartphones funcionam. Onde uma criança de 8 anos aprendeu técnicas avançadas de fotografia. Como ele sabe sobre iluminação adequada, configurações de foco e armazenamento digital? Essas perguntas podem ocorrer a um adulto observador, mas para a sorte de Oliver, ninguém presta atenção suficiente para fazê-las. À medida que os primeiros raios de sol penetram pelas janelas do escritório, Oliver cuidadosamente coloca tudo de volta em sua posição original. Nenhuma evidência de sua investigação noturna permanece. Ele volta para o quarto assim que os funcionários da casa começam a se movimentar. Mas Oliver não volta para a cama. Em vez disso, ele se senta em sua pequena mesa e começa a escrever em um caderno cheio de observações, que chocariam qualquer um que as descobrisse. Página após página de relatos detalhados, escritos com uma caligrafia surpreendentemente madura para alguém de sua idade. Dia 43. O sujeito exibiu aumento da agressividade após teleconferência com parceiros internacionais. A reunião durou mais do que o esperado. O sujeito consumiu 3 copos de uísque antes de se aproximar do alvo. A violência ocorreu na despensa da cozinha por volta das 21h15. Duração: 7 minutos. Lesões visíveis: hematoma na omoplata esquerda, pequeno corte acima da sobrancelha direita, inchaço no lábio inferior. Oliver escreve como um investigador experiente documentando evidências para um caso criminal. Sua linguagem é precisa, clínica, desprovida do vocabulário emocional que se esperaria de uma criança. Ele descreve a violência com o distanciamento de um cientista forense, como se estivesse estudando a amostra sob um microscópio, em vez de testemunhar o abuso sistemático de uma mulher vulnerável. Essa distância emocional não é natural para uma criança de 8 anos. É um comportamento aprendido, um mecanismo de proteção que permite a Oliver funcionar enquanto testemunha horrores que traumatizariam a maioria dos adultos. Ele aprendeu sozinho a compartimentar, a observar sem sentir, a documentar sem se abalar. Mas essa abordagem analítica serve a outro propósito. Ela torna o testemunho de Oliver inabalável. Quando os adultos finalmente ouvirem seus relatos, não poderão descartá-los como fantasia infantil ou exagero emocional. Cada detalhe será preciso,
Cada linha do tempo será precisa. Cada observação será corroborada por evidências físicas. Oliver fecha seu caderno e o coloca dentro de uma pasta maior, marcada com projetos escolares em sua caligrafia infantil. Dentro dessa pasta, há dezenas de cadernos semelhantes, cada um cheio de documentação meticulosa que abrange meses de observação cuidadosa. Mas os cadernos representam apenas parte da coleção de evidências de Oliver. Escondidos em vários locais do seu quarto, há dispositivos que surpreenderiam até mesmo os adultos mais experientes em tecnologia. Um gravador digital pequeno o suficiente para caber no bolso. Uma câmera miniatura que parece um boneco de ação. Um tablet carregado com aplicativos de fotografia forense. Onde uma criança de 8 anos consegue equipamentos tão sofisticados? Como ele sabe como usá-los de forma eficaz? A resposta está no segredo mais bem guardado de Oliver. Algo ainda mais chocante do que a violência de seu pai contra Mirella. Oliver não é apenas uma criança precoce com boas habilidades de observação. Ele é algo muito mais extraordinário, algo que em breve revolucionará a compreensão de todos sobre o que é possível. À medida que a manhã avança, a casa se transforma em um turbilhão de atividades. Os fornecedores chegam com caminhões cheios de iguarias exóticas. Os floristas posicionam arranjos que custam mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Equipes de segurança estabelecem perímetros ao redor da propriedade. Durante tudo isso, Oliver se move como um fantasma, invisível para os adultos ocupados que presumem que ele está apenas brincando. Eles não percebem como ele estuda cuidadosamente o layout da sala de jantar. Eles não o veem testando a acústica do corredor principal. Eles não percebem como ele examina todos os pontos de observação possíveis de onde os eventos desta noite podem se desenrolar. Oliver vem planejando esta noite há 47 dias. Cada detalhe foi considerado, cada variável levada em conta. Cada resultado possível estrategicamente analisado. Esta noite não se trata apenas de expor os crimes de seu pai. Trata-se de orquestrar uma revelação tão devastadora que Victor nunca se recuperará. Mas primeiro, Oliver precisa garantir que Mirella sobreviva o tempo suficiente para ver a justiça ser feita. Por volta do meio-dia, o humor de Victor começa a se deteriorar. Uma ligação importante dá errado. Os preços das ações caem mais do que o esperado. 2 grandes investidores adiam seus compromissos indefinidamente. O estresse se acumula como pressão em uma caldeira e Oliver sabe exatamente onde essa pressão será liberada. Como era de se esperar, Victor encurrala Mirella na adega por volta das 2 da tarde. Oliver se posiciona em um depósito próximo com o equipamento de gravação pronto e o caderno na mão. O que se segue é o ataque mais brutal até então, alimentado pela frustração de Victor com seus negócios fracassados. Através da pequena janela, Oliver observa seu pai bater repetidamente em Mirella enquanto a repreende por infrações imaginárias. Um copo quebrado se torna justificativa para 15 minutos de violência sistemática. Oliver documenta tudo com a precisão de um correspondente de guerra. Suas mãos jovens firmes, apesar do horror que se desenrola diante de seus olhos. Quando Victor finalmente sai, Mirella desaba contra as prateleiras de vinho, com sangue escorrendo do nariz e dos lábios. Oliver espera exatamente 3 minutos antes de entrar na adega, dando tempo suficiente para seu pai se distanciar da cena. Mirella sussurra, aproximando-se cuidadosamente da mulher ferida. "Você está muito machucada?" Mirella olha para cima, surpresa, limpando rapidamente o sangue do rosto. "Oliver, o que você está fazendo aqui? Você não deveria ver." "Eu vejo tudo", responde Oliver calmamente. Há algo em sua voz que faz Mirella parar. Algo muito maduro para um menino de 8 anos. "Eu sei o que ele faz com você." Mirella olha para Oliver com crescente alarme. Não é assim que as crianças normalmente reagem à violência. A maioria das crianças choraria, fugiria ou faria perguntas inocentes sobre por que os adultos se machucam uns aos outros. Mas Oliver fala com a autoridade calma de alguém muito mais velho. "Você precisa de cuidados médicos", continua Oliver.
examinando seus ferimentos com precisão clínica. O corte na sua testa precisa de pontos. Seu pulso esquerdo provavelmente está torcido, com base no padrão de inchaço. Os hematomas no seu pescoço sugerem: não é um kit infantil, mas uma maleta médica profissional contendo suturas, antissépticos e analgésicos que exigem receita médica. Ele começa a tratar seus ferimentos com uma habilidade que desafia qualquer explicação. Oliver, onde você aprendeu a fazer isso? Pergunta Mirella, enquanto o menino habilmente limpa e enfaixa seus cortes. Eu aprendo tudo o que preciso aprender, responde Oliver evasivamente. A questão não é onde eu aprendi. A questão é o que vou fazer com o que sei. Mirella estremece, apesar do calor da adega. Há algo inquietante nessa conversa. Algo que a faz se perguntar se ela realmente sabe alguma coisa sobre o menino quieto que mora nessa casa de horrores. Esta noite será diferente, diz Oliver ao terminar de enfaixar seus ferimentos. Esta noite tudo muda. O que você quer dizer? O sorriso de Oliver não é inocente nem infantil. Você verá. Apenas lembre-se de ficar perto de Helena durante o jantar. Não importa o que aconteça, não saia do lado dela. Enquanto Oliver arruma seus suprimentos médicos, Mirella percebe algo que faz seu sangue gelar. Escondido na mochila do menino, ela vislumbra equipamentos eletrônicos sofisticados, câmeras profissionais e documentos cobertos por uma caligrafia avançada demais para uma criança de 8 anos. Oliver, quem você realmente é? Mirella sussurra. O menino para na entrada da adega. Alguém que vai garantir que meu pai nunca mais machuque você. Alguém que vai garantir que ele nunca mais machuque ninguém. Depois que Oliver desaparece, Mirella permanece na adega tentando processar o que acabou de acontecer. A criança que tratou seus ferimentos demonstrou conhecimentos médicos que impressionariam paramédicos profissionais. Seu equipamento valia milhares de dólares. Seu comportamento sugeria treinamento e experiência muito além de sua idade. Nada disso faz sentido. Oliver tem 8 anos. Ele deveria estar jogando videogame ou colecionando cartões, não conduzindo operações de vigilância e tratando ferimentos traumáticos com precisão cirúrgica. A menos que Oliver não seja o que parece ser. A tarde passa em uma névoa de preparativos e medo crescente. O humor de Victor continua azedando à medida que os problemas nos negócios se agravam. Oliver acompanha os movimentos do pai, documentando cada conversa, cada telefonema, cada momento de fúria crescente. À noite, Victor já consumiu álcool suficiente para alimentar seus piores impulsos. Os investidores internacionais começam a chegar por volta das 19 horas, esperando o jantar elegante oferecido por um empresário de sucesso. Eles não têm ideia de que estão entrando em uma casa onde a violência sistemática ocorre diariamente. Oliver observa do patamar superior enquanto os convidados entram no saguão. Homens e mulheres distintos, vestindo roupas que valem mais do que os carros da maioria das pessoas, discutindo negócios que valem centenas de milhões de dólares. Eles sorriem, riem e trocam gentilezas, alheios à escuridão que se esconde sob a superfície opulenta da mansão. Helena se aproxima de Oliver, enquanto ele observa os convidados. Você deveria estar na cama, jovem. Esta é uma festa para adultos. Eu sei, Oliver responde sem se mover. Estou esperando o momento certo. O momento certo para quê? Oliver vira-se para encarar Helena diretamente. Pela primeira vez, ela vê algo em seus olhos que a faz recuar. Inteligência além de sua idade. Um propósito que transcende as preocupações infantis. Determinação que parece quase sobrenatural em sua intensidade. Helena, há quanto tempo você trabalha para meu pai? 15 anos. Por que você pergunta? Nesses 15 anos, quantos funcionários pediram demissão inesperadamente? Quantos sofreram acidentes misteriosos? Quantos simplesmente desapareceram sem explicação? O rosto de Helena empalidece. Oliver, o que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada. Estou dizendo que hoje à noite a verdade virá à tona. Toda ela. E quando isso acontecer, você precisará escolher de que lado está. Antes que Helena possa responder, Oliver se afasta, deixando-a sozinha no corredor com a crescente percepção de que o menino quieto que ela ajudou a criar por 8 anos não é quem ela pensava que fosse.
Lá embaixo, o jantar começa com a elegância de sempre. Copos de cristal refletem a luz das velas, enquanto os garçons servem pratos que custam centenas de dólares cada. Victor é o anfitrião perfeito, encantando seus convidados com histórias sobre conquistas nos negócios e manipulação do mercado. Mirella se move pela sala de jantar como uma sombra, servindo vinho e retirando pratos, tentando permanecer invisível. Suas feridas enfaixadas estão escondidas sob uma maquiagem cuidadosamente aplicada. Mas Oliver sabe exata a conversa gira em torno de tópicos que fascinariam economistas e horrorizariam humanitários. Victor e seus convidados discutem o fechamento de fábricas que eliminará milhares de empregos, regulamentações ambientais que planejam contornar e autoridades políticas que compraram para garantir uma legislação favorável. Oliver ouve da porta, gravando cada palavra em dispositivos escondidos pela sala. Mas ele não está interessado nos crimes empresariais de seu pai esta noite. Essas revelações podem esperar para outra ocasião. Esta noite é sobre algo mais pessoal, mais imediato, mais devastador. À medida que a noite avança, o consumo de álcool de Victor aumenta sua volatilidade. Um pequeno erro no serviço se torna motivo para humilhação pública. Quando Mirella acidentalmente derrama uma única gota de vinho na toalha de mesa, a fachada de civilidade de Victor começa a rachar. "Mulher desastrada!" Victor grita, alto o suficiente para que os convidados ouçam. "Você não consegue fazer nada direito?" Os investidores trocam olhares desconfortáveis. Esse comportamento parece excessivo para um acidente tão pequeno. Mas eles estão ali para negócios, não para julgamentos morais. Então fingem não notar o tom cruel na voz de Victor. Oliver observa de seu esconderijo, notando como a máscara de seu pai cai quando o estresse e o álcool se combinam. É exatamente isso que ele estava esperando. Este é o momento em que a verdadeira natureza de Victor começa a se revelar para testemunhas importantes. Mas Oliver precisa de mais do que abuso verbal para atingir seus objetivos. Ele precisa que Victor faça algo tão chocante, tão inegavelmente violento, que mesmo os parceiros de negócios mais insensíveis não possam ignorar. Infelizmente, o autocontrole de Victor é mais forte em público do que Oliver esperava. Apesar de sua irritação crescente, Victor mantém a compostura suficiente para evitar violência física na frente de seus convidados. Até que Mirella comete um erro que leva Victor além do seu limite. Ao servir o prato final, Mirella tropeça no caminhão de brinquedo estrategicamente posicionado por Oliver e bate no carrinho de serviço. Porcelanas caras se estilhaçam no chão de mármore. Vinho raro, que vale milhares de dólares, se espalha pelo tapete persa. Mais importante ainda, vários pratos de comida caem diretamente sobre o terno do diretor executivo da Morrison Industries, um homem cujo investimento pode fazer ou quebrar o mais recente empreendimento de Victor. A sala de jantar fica em silêncio. O rosto de Victor passa de constrangimento para raiva em segundos. Sua fachada cuidadosamente mantida desmorona completamente quando a fúria primitiva toma conta dele. O que acontece a seguir mudará tudo para sempre. Victor se lança da cadeira com raiva animalesca, agarrando Mirella pelo pescoço e levantando-a do chão. Seus convidados ficam chocados quando ele começa a estrangular a mulher aterrorizada diante de todos os presentes. "Seu lixo inútil!" grita Victor, sua voz ecoando nas paredes da mansão. "Eu deveria ter me livrado de você meses atrás." Os investidores internacionais observam horrorizados, enquanto a verdadeira natureza de Victor explode diante de seus olhos. Não se trata de um lapso momentâneo de julgamento. É violência sistemática desencadeada sem restrições. Mirella luta impotente nas mãos de Victor, chutando freneticamente com os pés, enquanto a privação de oxigênio começa a afetar sua consciência. Seus olhos se arregalam de terror ao perceber que essa pode ser a maneira como sua vida vai acabar. Mas Victor cometeu um erro crítico. Em sua fúria, ele se esqueceu da presença de seu filho na casa. Ele se esqueceu de que Oliver vê tudo
lembra de tudo e vem se preparando exatamente para este momento há 47 dias. Do topo da grande escadaria, uma pequena voz corta o caos como uma lâmina cortando seda. Pare! A única palavra carrega uma autoridade que congela todos no lugar. Victor solta Mirella, desaba ofegante no chão de mármore. Os convidados se viram para a escadaria, onde Oliver está banhado pela luz da lua que se filtra pela claraboia acima. Mas este não é o mesmo menino de 8 anos que brincava silenciosamente em seu quarto, enquanto os adultos conduziam seus negócios. Este Oliver irradia um poder que desafia qualquer explicação. Sua postura sugere um treinamento além de sua idade. Sua voz transmite uma confiança que não deveria existir em alguém de sua idade. Senhoras e senhores, Oliver anuncia aos convidados atônitos. O que vocês acabaram de testemunhar não foi um incidente isolado. O que vocês acabaram de testemunhar foi o mais recente de um padrão sistemático de violência que vem ocorrendo nesta casa há meses. Victor olha para o filho em choque. Oliver, vá para o seu quarto imediatamente. Não, responde Oliver com calma autoritária. Hoje à noite, vamos discutir o que realmente acontece nesta casa quando vocês pensem que ninguém está olhando. Oliver começa a descer a escada, carregando algo que faz vários convidados suspirar em reconhecimento. É uma pasta de couro, cheia de documentos e fotografias, profissional em sua organização e apresentação. Nos últimos 47 dias, continua Oliver, tenho documentado cada caso de violência cometido contra a mulher que vocês acabaram de ver meu pai agredir. Cada agressão, cada ameaça, cada ato de brutalidade foi registrado, fotografado e catalogado com precisão forense. Os convidados olham incrédulos, enquanto um menino de 8 anos fala com a autoridade de um promotor experiente. Seu vocabulário é avançado demais, seu conhecimento extenso demais, suas evidências sofisticadas demais para qualquer criança normal. Victor percebe com horror crescente que seu filho não é apenas uma testemunha de seus crimes. Oliver vem conduzindo uma investigação profissional com recursos e capacidades que não deveriam ser possíveis para alguém de sua idade. Onde você conseguiu esse equipamento? Pergunta Victor, apontando para os dispositivos de gravação agora visíveis em toda a sala de jantar. Oliver sorri com satisfação, o que causa arrepios em todos os presentes. Essa não é a pergunta certa, pai. A pergunta certa é o que mais eu tenho gravado e quem mais sabe disso. Como se fosse combinado, o som de sirene se aproximando começa a ecoar no ar noturno. Vários veículos, várias agências. Uma resposta coordenada que sugere uma preparação extensa e envolvimento oficial. O rosto de Victor empalidece ao perceber que não se trata de uma brincadeira infantil ou de uma explosão emocional. Trata-se de uma operação cuidadosamente orquestrada, projetada para expor seus crimes e destruir seu império diante das testemunhas mais importantes. Mas o alcance total do plano de Oliver ainda está oculto. Os convidados não têm ideia de quem realmente estão vendo. Eles não têm ideia do que Oliver realmente representa ou até onde suas capacidades vão além das limitações humanas normais. À medida que as sirenes ficam mais altas e a sala de jantar se enche de uma tensão tão densa que dá para cortar, Oliver se prepara para revelar a verdade que mudará tudo para sempre. A verdade sobre quem ele realmente é, o que ele realmente pode fazer e por que o reinado de terror de Victor estava condenado desde o momento em que seu filho decidiu acabar com ele. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. As sirenes ficam ensurdecedoras quando vários veículos cercam a mansão. Através das janelas da sala de jantar, os convidados podem ver carros sem identificação, ambulâncias e o que parece ser uma unidade tática especializada tomando posições ao redor da propriedade. Não se trata de uma simples chamada por distúrbios domésticos. É uma operação coordenada envolvendo várias agências. Victor olha para o filho com crescente descrença. Oliver, o que você fez? Fiz o que deveria ter sido feito meses atrás, responde Oliver, sua voz de 8 anos carregando uma autoridade que silencia a sala.
Fiz justiça a alguém que pensava estar acima da lei. A porta da frente se abre e a agente Sarah Chen entra com uma equipe de investigadores federais. Ela é uma mulher na casa dos 40, com olhos perspicazes e um ar de profissionalismo absoluto. Atrás dela seguem o detetive Marcos Rodrigues e uma equipe médica equipada para lidar com vítimas de trauma. Mas o que mais choca a todos é como a agente Chen interage com Oliver. Ela não fala com ele como se fosse uma criança testemunha. Ela se dirige a ele como um igual, como um parceiro, como alguém com quem já trabalhou antes. Relatório da situação, Oliver, diz a agente Chen rapidamente. Missão cumprida, agente Chen. Tenho documentação completa de 47 incidentes separados de violência doméstica, incluindo a agressão desta noite testemunhada por 12 civis. O suspeito Victor Blackwood também cometeu vários crimes financeiros, que documentei separadamente. Os convidados do jantar ficam em silêncio, atônitos, enquanto um menino de 8 anos faz um briefing profissional para agentes federais. Sua linguagem é precisa, sua postura confiante, seu conhecimento extenso além de qualquer explicação razoável. O rosto de Victor passa de confusão para horror à medida que a verdade começa a se revelar para ele. Quem? O que você é? Oliver vira-se para encarar o pai diretamente. Meu nome não é Oliver Blackwood. Meu nome verdadeiro é agente Oliver Chen e sou um agente especializado que trabalha disfarçado para a Unidade de Proteção à Criança do FBI. A revelação atinge-o como um golpe físico. Os convidados suspiram audivelmente enquanto Victor cambaleia para trás contra a mesa de jantar. Tudo o que ele pensava saber sobre o filho desmorona num instante. Isso é impossível, sussurra Victor. Você tem 8 anos. Mora aqui há 3 anos. É meu filho. Tenho 26 anos, afirma Oliver calmamente. Sofro de uma condição genética rara chamada nanismo proporcional, combinado com atraso no desenvolvimento físico. Meu corpo parou de envelhecer aos 8 anos, mas minha mente continuou se desenvolvendo normalmente. O departamento me recrutou especificamente porque minha aparência permite acesso a situações em que os agentes tradicionais não podem operar. O agente Chen se adiantou para explicar melhor. Oliver se ofereceu para esta missão depois que recebemos relatos sobre uma rotatividade suspeita de funcionários em sua propriedade. 17 empregados domésticos deixaram seu emprego nos últimos 5 anos. 12 entraram com ordens de restrição depois de sair. 7 precisaram de tratamento médico por lesões sofridas enquanto trabalhavam aqui. O império de segredos de Victor começa a desmoronar à medida que a verdade vem à tona. Cada momento privado que ele pensava estar oculto foi observado, gravado e catalogado por um agente federal que se passava por seu filho adotivo. A criança com quem você vive há 3 anos é um dos nossos agentes secretos mais eficazes, acrescenta o detetive Rodrigues. Ele resolveu casos envolvendo tráfico de crianças, violência doméstica e crime organizado, acessando ambientes onde agentes adultos não podiam penetrar. Oliver caminha até o carrinho de serviço danificado e pega uma pasta escondida sob a porcelana quebrada. Dentro dela há centenas de fotografias, dezenas de gravações de áudio e relatórios meticulosamente detalhados que documentam os crimes de Victor. Prova A, anuncia Oliver, segurando uma fotografia da primeira lesão registrada de Mirella. Contusões faciais consistentes com um tapa com as costas da mão, fotografadas há 3 meses depois que Victor a agrediu por quebrar uma xícara de café no valor de $200. Ele continua exibindo as provas com precisão de promotor. Prova B. Gravação de áudio de Victor ameaçando deportar Mirella se ela denunciasse sua violência. Prova C. Documentação médica de 17 ferimentos distintos que exigiram tratamento. Os convidados do jantar assistem com fascínio horrorizado enquanto Oliver apresenta um caso tão abrangente que a condenação parece inevitável. Todas as provas foram coletadas profissionalmente, devidamente documentadas e são legalmente admissíveis em tribunal.
Mas Victor não desistiu de lutar. Você está me espionando há 3 anos. Você invadiu minha casa, minha privacidade, minha família. Por quê? Você perdeu seu direito à privacidade quando começou a abusar sistematicamente de mulheres vulneráveis. Responde Oliver friamente. Você perdeu o direito de chamar isso de família quando usou a violência como entretenimento. A agente Chen sinaliza para sua equipe que começa a processar a cena do crime enquanto os investidores internacionais assistem seu parceiro de negócios se transformar de magnata respeitado em réu criminal em questão de minutos. Victor Blackwood anuncia formalmente a agente Chen. Você está preso por várias acusações de agressão, lesão corporal, intimidação de testemunhas e conspiração para cometer tráfico de pessoas. Você tem o direito de permanecer em silêncio, enquanto algemas são colocadas nos pulsos de Victor. Oliver se dirige aos convidados do jantar que testemunharam essa revelação sem precedentes. Senhoras e senhores, vocês vieram aqui esta noite esperando discutir parcerias de negócios. Em vez disso, testemunharam a prisão de um homem que usou sua riqueza e poder para aterrorizar mulheres inocentes. Espero que se lembrem disso ao tomar decisões de investimento no futuro. O diretor executivo da Morrison Industries, ainda com as roupas manchadas de vinho, olha para Oliver com uma mistura de choque e admiração. Há quanto tempo você trabalha disfarçado? Esta missão em particular durou 3 anos, responde Oliver. Antes disso, passei 2 anos investigando uma rede de tráfico de crianças, fingindo ser uma criança adotiva. Antes disso, passei 18 meses em um internato, expondo abusos sistemáticos por parte de membros do corpo docente. O alcance da carreira secreta de Oliver fica claro. Ele não é apenas um agente. Ele é um especialista que passou toda a sua vida adulta se infiltrando em situações em que crianças são vitimadas, usando sua condição física única para acessar casos que, de outra forma, permaneceriam sem solução. A condição física causa algum problema de saúde? Pergunta uma das investidoras com seu instinto maternal ativado, apesar das circunstâncias surreais. Alguns desafios, admite Oliver. Preciso de cuidados médicos especializados e apoio nutricional. Mas a condição também oferece vantagens que tornam meu trabalho possível. Os adultos subestimam constantemente minhas capacidades, permitindo-me observar e documentar crimes que normalmente permaneceriam ocultos. Enquanto Victor é levado algemado, ele faz uma última tentativa de salvar sua reputação. Essas acusações não vão pegar. Tenho advogados, influência, conexões. Oliver tira mais um documento de sua pasta. Na verdade, seus problemas legais vão além das acusações de violência doméstica. Durante meus 3 anos aqui, também documentei seu envolvimento em lavagem de dinheiro, evasão fiscal, suborno de funcionários públicos e violação das leis trabalhistas internacionais. As acusações de violência doméstica são apenas o começo. O rosto de Victor fica pálido quando ele percebe o verdadeiro alcance de sua exposição. Oliver não apenas acabou com sua liberdade. Ele destruiu seu império, sua reputação e seu futuro com precisão matemática. Helena, que observava da porta da cozinha, finalmente encontra sua voz. Oliver, agente Chen, por que vocês não me contaram? Eu poderia ter ajudado. Você estava ajudando, responde Oliver gentilmente. Cada vez que você tratou os ferimentos de Mirella, cada vez que ofereceu apoio emocional, cada vez que documentou incidentes suspeitos em suas anotações pessoais, você estava ajudando na investigação. Suas observações corroboraram minhas evidências e forneceram testemunhos adicionais. A revelação de que Helena participou na investigação sem saber acrescenta outra camada de complexidade aos acontecimentos da noite. Todos na casa tiveram um papel na queda de Victor, quer soubessem disso ou não. Quando a equipa médica termina de tratar Mirella, o agente Chen aproxima-se da mulher traumatizada com compaixão profissional. Mirella Santos, você foi incrivelmente corajosa durante toda esta provação. As provas recolhidas garantirão que Victor enfrente as consequências adequadas pelos seus crimes. Mirella olha para Oliver com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você fez isso por mim? Arriscou tudo para salvar alguém que mal conhecia? Fiz isso porque a violência contra pessoas vulneráveis é errada, responde Oliver simplesmente.
Fiz isso porque você merecia a proteção que o sistema não conseguiu fornecer. Fiz isso porque alguém precisava defender aqueles que não podem se defender. Os convidados do jantar começam a sair enquanto a polícia conclui a coleta de provas. Vários investidores se aproximam de Oliver antes de partir, expressando admiração por sua dedicação e profissionalismo. A notícia dessa operação se espalhará pelas comunidades empresariais em todo o mundo, servindo como um aviso para outros predadores ricos que pensam que o dinheiro lhes dá imunidade contra a justiça. O detetive Rodrigues informa a Oliver sobre os próximos passos do processo legal. Precisaremos do seu testemunho durante o julgamento, mas devido ao seu status de agente secreto, os procedimentos serão parcialmente sigilosos para proteger suas futuras missões. O que acontecerá com Mirella agora? Pergunta Oliver. Inicialmente, proteção de testemunhas e depois, apoio total para reconstruir sua vida. Os bens apreendidos de Victor proporcionarão indenização às vítimas, incluindo o pagamento de tratamento médico, aconselhamento e assistência para a realocação. À medida que a mansão fica vazia de policiais, Oliver fica na sala de jantar, agora silenciosa, onde o império de seu pai desmoronou. 3 anos de preparação cuidadosa levaram a este momento de vitória completa sobre um homem que parecia intocável. Helena senta-se ao lado de Oliver na grande escadaria, onde ele anunciou pela primeira vez sua verdadeira identidade aos convidados chocados do jantar. O que vai acontecer com você agora? Nova missão, nova identidade, nova família para se infiltrar, diz Oliver com naturalidade. Há outras crianças sofrendo abusos que precisam ser documentados. Outros predadores que pensam que estão a salvo da justiça. Você nunca se sente solitário, vivendo essas vidas falsas, nunca sendo você mesmo? Oliver considera a pergunta cuidadosamente. Este trabalho é quem eu sou. Cada criança que ajudo, cada predador que exponho, cada família que salvo da violência faz com que a solidão valha a pena. Minha condição poderia ter sido uma deficiência que limitasse minha vida. Em vez disso, tornou-se um superpoder que salva vidas. 6 meses depois, Oliver está sentado em um tribunal federal, assistindo Victor receber sua sentença. O juiz anuncia 45 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, garantindo que Victor passará o resto de sua vida cercado pelo tipo de pessoa que ele antes desprezava. Mirella comparece à sentença vestindo roupas que ela mesma escolheu pela primeira vez em anos. O acordo com os bens apreendidos de Victor permitiu que ela trouxesse seus filhos do exterior e começasse a organização sem fins lucrativos que sempre sonhou em estabelecer. Meritíssimo! Mirella se dirige ao tribunal durante as declarações de impacto da vítima. Quero agradecer ao corajoso agente que arriscou sua segurança para expor esses crimes. Oliver Chen me mostrou que a justiça é possível mesmo quando o sistema parece estar contra as pessoas vulneráveis. Oliver observa da galeria enquanto Victor é levado algemado. O homem que antes controlava milhões de dólares e aterrorizava mulheres inocentes agora enfrenta décadas de impotência e confinamento. A reviravolta é completa e permanente. Após a audiência, o agente Chen informa Oliver sobre sua próxima missão. Recebemos denúncias sobre um colégio interno particular onde membros do corpo docente podem estar explorando alunos. Você se passaria por um bolsista de origem desfavorecida. Duração da missão? Provavelmente 18 meses, possivelmente mais se a investigação se expandir para várias instituições. Oliver acena com a cabeça em sinal de aceitação. Cada missão significa anos vivendo uma identidade falsa, suportando situações que traumatizariam a maioria das pessoas, mantendo distância emocional de todos ao seu redor. Mas cada missão também significa proteger crianças que não podem se proteger. Qual é o nome da escola? Pergunta Oliver. Prestigious Academy. É uma instituição de elite que atende crianças de famílias ricas. Vários ex-alunos fizeram alegações sobre conduta inadequada por parte dos administradores, mas nenhuma acusação formal foi apresentada. Outra mansão, outro predador rico,
outro grupo de vítimas vulneráveis que precisam de proteção. O ciclo continua, mas também continua a missão de Oliver de quebrá-lo sempre que possível. Enquanto Oliver se prepara para sua próxima missão secreta, Mirella o visita uma última vez. Ela traz fotos do abrigo para mulheres que criou usando a fortuna confiscada de Victor. 23 mulheres encontraram segurança aqui até agora, relata Mirella com orgulho. Oferecemos alojamento, aconselhamento, treinamento profissional e apoio jurídico para sobreviventes de violência doméstica. Isso é incrível, Mirella. Você transformou seu sofrimento em salvação para outras pessoas. Aprendi isso observando você, responde Mirella. Você poderia ter usado sua condição como desculpa para viver em segurança à margem. Em vez disso, você a usa para travar batalhas que outras pessoas não podem travar. Oliver sorri genuinamente, talvez pela primeira vez em meses. Victor achava que era intocável por causa de sua riqueza e status. Ele nunca suspeitou que a justiça pudesse vir de alguém que ele considerava inferior. As crianças veem tudo o que os adultos pensam que podem esconder, observa Mirella. Os adultos esquecem que os olhos jovens são frequentemente as testemunhas mais honestas. Ao se separarem, Oliver e Mirella levam consigo as lições aprendidas com sua provação compartilhada. Mirella aprendeu que é possível sobreviver, que a cura é alcançável e que o trauma pode ser transformado em propósito. Oliver aprendeu que mesmo a missão mais cuidadosamente planejada pode ter sucesso além das expectativas quando a justiça se alinha com a determinação. 3 anos depois, a investigação de Oliver sobre a Prestigious Academy resulta na prisão de 12 membros do corpo docente e no resgate de mais de 40 alunos vítimas. O internato fecha definitivamente, enquanto vários administradores enfrentam acusações criminais por abuso sistemático de menores. A carreira única de Oliver continua a expandir-se à medida que as agências policiais de todo o mundo solicitam os seus serviços especializados. A sua condição física, outrora vista como uma limitação, torna-se o seu maior trunfo na proteção dos membros mais vulneráveis da sociedade. Mas Oliver nunca esquece o caso que estabeleceu sua reputação como o agente secreto mais eficaz do departamento. Ele nunca esquece a expressão de choque de Victor quando a verdade finalmente veio à tona. Mais importante ainda, ele nunca esquece a coragem de Mirella em sobreviver o tempo suficiente para ver a justiça ser feita. Em seus momentos de folga entre as missões, Oliver às vezes visita o abrigo para mulheres que surgiu das cinzas do império criminoso de Victor. Ele observa sobreviventes reconstruindo suas vidas com uma força que não sabiam que possuíam. Ele vê crianças rindo e brincando em segurança, que suas mães lutaram para garantir. Essas visitas lembram a Oliver por que sua vida em comum tem um propósito tão importante. Cada identidade falsa que ele assume, cada situação perigosa que ele enfrenta, cada noite solitária que ele passa disfarçado, contribui para momentos como esses. Momentos em que a justiça triunfa sobre o poder, em que a verdade derrota o engano, em que os vulneráveis encontram a proteção que merecem. Victor Blackwood aprendeu tarde demais que a riqueza não pode comprar imunidade contra as consequências. Ele aprendeu que, mesmo em sua própria casa, cercado por pessoas que ele controlava, a justiça estava observando, através dos olhos de alguém que ele nunca suspeitou. O menino de 8 anos que morou em sua mansão por 3 anos não era seu filho. Não era indefeso. Não se deixava enganar por presentes caros e afeto falso. Aquele menino de 8 anos era o agente Oliver Chen, e ele era muito, muito bom no seu trabalho. Enquanto Oliver se prepara para sua próxima missão na Prestigious Academy, ele reflete sobre a lição que Victor aprendeu tarde demais. Predadores que têm como alvo os vulneráveis devem lembrar que a vulnerabilidade muitas vezes é uma ilusão e que a justiça às vezes vem das fontes mais inesperadas.
A última coisa que Victor viu antes que as portas da prisão se fechassem para sempre foi o sorriso satisfeito de Oliver na galeria do tribunal. Um sorriso que dizia que a justiça havia sido feita, que outro predador havia caído e que em algum lugar do mundo pessoas vulneráveis estavam mais seguras porque um pequeno agente se recusou a deixar o mal se esconder à vista de todos. Oliver Chain pode parecer uma criança, mas ele tem o coração de um guerreiro e a mente de um mestre detetive. Sua condição lhe deu acesso a lugares onde a justiça era desesperadamente necessária, mas raramente era feita. E enquanto pessoas poderosas continuarem a explorar os vulneráveis, o agente Oliver Chain estará lá, observando, documentando e garantindo que ninguém esteja realmente acima da lei. Não importa quanto dinheiro tenham, não importa quanto poder exerçam e não importa o quanto acreditem ter escondido seus crimes. Porque às vezes a justiça vem dos lugares mais pequenos, carregada pelos corações mais corajosos, feita por aqueles que se recusam a ser silenciados, intimidados ou comprados. Às vezes, a justiça se parece exatamente com um menino de 8 anos com uma pasta cheia de provas e coragem para usá-las. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui. Vejo você na